vamos voltar então à exposição do livro do Evangelho de Marcos, e nós vamos então agora para a 13ª exposição. Abra em Marcos capítulo 7, nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 37. Marcos, capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37. Acompanhe comigo na leitura. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então ele, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Oremos. Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça, bondade, por essa palavra que lemos aqui hoje. Pedimos o teu auxílio, Senhor, ao expor a palavra, o Senhor nos ajude a aplicar em nossos corações. Assim como o Senhor também curou os ouvidos e a língua, Senhor, deste homem, pedimos também que o Senhor nos dê entendimento e nos cure em áreas que nós precisamos ser curados. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podem se assentar, tomar o seu assento. Irmãos, eu estive ausente na semana passada, porque eu estava no encontro de casais do Rio de Janeiro, onde eu pude ali compartilhar com os irmãos Eclesiastes capítulo 5, com um tema chamado esqueci agora. Precipitação da vida, Eclesiastes capítulo 5. E pretendo fazer isso com os irmãos aqui também, os casais, falando sobre esse tema em um breve tempo. Irmãos, eu quero trazer a lembrança da última pregação que fez. Semana passada foi o nosso irmão Israel, falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas se vocês lembrarem, versículos anteriores aqui em Marcos capítulo 7, nós falamos da mulher Sirofenícia, aquela mulher que foi clamar a Jesus para que a filha dela fosse curada do espírito imundo, um demônio que estava ali afligindo a vida dela, né? Então, para contextualizar a última pregação, em amor aos irmãos, eu quero relembrar que nós falamos sobre essa mulher Sirofenícia que clama pela sua filha. Nós falamos que é uma mãe que intercede pela sua casa. Se você estava aqui, algumas mães depois, algumas pessoas me procuraram depois do culto e falaram: como eu preciso voltar a orar pela minha casa, como eu preciso voltar a orar pelos meus filhos. Nós falamos também sobre uma mãe que não tampa o sol com a peneira, mas ela sabe que o problema dos filhos, ou o problema da filha naquele momento, não era dinheiro, não era trocar de escola, não era ter um passeio novo. O problema da filha dela era espiritual. Então ela precisava clamar a Jesus Cristo. É por isso que ela fala que até as migalhas que caíam na mesa, os cães se alimentavam. Então ela busca e intercede pela sua filha. E nós falamos sobre uma mãe que ora, uma pessoa que dobra os joelhos. Não sei se você se lembra, foi um momento que nós chamamos as crianças e os pais oraram pelos seus filhos. Então, trazendo aí uma contextualização da última pregação da 12ª, entramos na 13ª agora. Trarei uma introdução. Jesus, ele está ali em cidades gentias, povo que não cria em Deus, ou que não adorava a Deus. E aí então ele opera esse milagre na vida dessa mulher Sirofenícia, na verdade na vida da filha dela, e ele sai dali. Então Jesus está indo
sai da terra de Tiro e foi em direção ao mar da Galileia, passando por Decápolis. Vocês lembram da cidade de Decápolis? Alguém que foi curado na cidade de Decápolis? O homem que estava cheio de demônios, que todos estavam com medo, ele vivia em meio do cemitério. É aquela cidade onde Jesus opera esse sinal, essa maravilha, onde aquele homem que está, o gadareno, Gerazeno, em algumas outras versões, que ele expele aqueles demônios, aquela legião de demônios, e aí vai aos porcos, os porcos se lançam e todos morrem, e aí nessa região de Decápolis que o pessoal ama mais os porcos do que Jesus e manda Jesus embora. Jesus está passando agora de novo por Decápolis, a cidade que expulsou a Jesus Cristo. Ele ainda está no caminho de gentios, de não judeus. Jesus está caminhando ainda em lugares que é o paganismo, que adora outros deuses, e em um breve momento em sua caminhada ele é parado. Param ele e vem trazendo, algumas pessoas trazem um homem que era surdo e falava enroladamente. É o que a Bíblia vai nos mostrar, que ele tinha esse problema de audição de 100% e problema de fala não 100%, mas ele falava enrolado. É o que a Bíblia nos orienta. O Senhor, então, ele opera o milagre de forma diferente, não convencional. Nós vamos ver que ele tem uma questão do cuspe, tem uma questão da saliva, que para nós é um pouco estranho isso, não é do modo convencional. E Marcos é o único evangelho dos 4 que relata esse milagre. Você não vai encontrar em Mateus, você não vai encontrar em Lucas e você também não vai encontrar em João. Você vai encontrar só esse relato em Marcos, que nós temos essa questão. Eu dei o tema a respeito de um milagre, milagre dos olhos e também milagre na língua ou milagre na boca. Nós vamos partilhar sobre isso. Dada a devida introdução, vamos então a mais um contexto sobre as curas do Senhor Jesus. Você viu que o Senhor Jesus ele vem curando as pessoas. E essas curas de Cristo nos parece que era pedagógica. Quase toda a cura física de Jesus significava uma cura espiritual também, uma dificuldade que aquela pessoa tinha também. A doença do corpo, muitas vezes, nós vamos ver que parecia a doença da alma da pessoa. A doença, talvez, da pessoa cega, poderia ser a doença da alma também, que ela estava cega para olhar o Evangelho, para entender as Escrituras, para olhar o Senhor Jesus. A pessoa que estava leprosa era a doença na alma também, porque ela estava em pecado. E o Senhor, ele cura também o seu corpo físico e curando também a sua alma. Essa pessoa agora olha para Cristo e não deseja mais o pecado, mas ela deseja servir ao Senhor e andar em santidade. O texto não deixa claro que esse milagre foi feito em Decápolis, como alguns afirmam, ali na cidade do Gadareno. Mas pode ter sido alguém que veio de Decápolis, ou alguém que veio de Sidom, ou alguém que veio de Tiro, correndo atrás dele, essas pessoas trazendo alguém que tinha uma dificuldade e pediram: Senhor, ore, interceda por esta pessoa. Essas pessoas creem em Jesus Cristo, eles sabem quem Ele é. Então, é interessante que essas pessoas estão trazendo alguém com uma deficiência. E quem são essas pessoas? Nós não encontramos no texto que lemos alguém que está dizendo quem são essas pessoas. Diz assim no versículo 32: Então me trouxeram um surdo e gago. Quem foi essas pessoas? Não sabemos. Eu darei o nome deles de amigos. Bons amigos nos levam à cruz. Bons amigos nos levam até Jesus Cristo. Nós já vimos em Marcos aqueles amigos que levaram também aquele que não poderia andar, o paralítico, que abriram o telhado, desceram ali pelas cordas para que ele fosse curado. Então, bons amigos e verdadeiros amigos, eles nos levam para Jesus. E essa é uma das ênfases que eu vou trabalhar com os irmãos aqui essa manhã. Essas pessoas creem em Jesus, que Ele tem poder para curar os surdos e mudos. Por que elas creem que Jesus tem o poder para curar surdos e mudos? Talvez eles se lembram do profeta Isaías, o grande profeta Isaías, no versículo capítulo 35, 5 e 6, que a gente vai passar aqui para vocês. Está escrito assim: então, esse aqui é um versículo messiânico, diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros do ermo.
Talvez essa profecia aqui de Isaías, dizendo do Messias que viria, era o que esse povo estava crendo, porque quando o Messias vinha, os surdos vão ouvir, os cegos vão enxergar, os mudos vão cantar, os coxos vão dançar. Talvez eles poderiam ter essa perspectiva, ou essa lembrança do profeta Isaías que eles diziam. O texto é claro, eles criam que Jesus poderia curar, porque, acompanhe comigo no versículo 32, que eles vão continuar assim, então lhe trouxeram um surdo e gago, eles suplicaram para que pusesse as mãos sobre ele. Essa súplica é um pedido, assim, é alguém humilhante, pedindo, por favor. É alguém que fala assim, por favor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajuda sobre essa questão. Alguém que está totalmente desesperado. Talvez um exemplo muito pequeno é a mãe que tem a criança ainda recém-nascida, está extremamente cansada, sobrecarregada das tarefas de casa com os filhos, e o marido chega e não ajuda em nada. Ela chega assim, por favor, você pode me ajudar? Você pode fazer uma coisa para que eu consiga tomar um banho e sentar 10 minutos? Uma súplica, tipo assim, eu não consigo fazer isso, se você não me ajudar, eu vou sucumbir. É isso que esses amigos estão pedindo a Jesus. Se o Senhor nos ajudar, nós não sabemos mais o que fazer em prol do nosso amigo. Aqui eu estou contextualizando e colocando amigo por mim mesmo. Marcos pôde presenciar esse texto de Isaías a olho nu. Talvez Marcos, ele leu Isaías e falou assim, eu não acredito, isso está acontecendo comigo, aos meus olhos, isso está acontecendo agora. Talvez isso é algo precioso que ele experimentou na sua caminhada. Essas pessoas, eles suplicam, rogam a Jesus para que pusesse as mãos sobre eles. Nós podemos extrair do texto que eles tinham reverência, reconhecimento e temor ao Senhor. Eles eram de uma cidade pagã, não adoravam o Deus de Israel, eles não criam no Deus de Israel, mas a partir de Jesus Cristo as coisas começaram a mudar. Eles reconhecem, eles temem e eles pedem. Isso é um princípio das nossas vidas. Nós devemos que reconhecer a Jesus Cristo, temer a Jesus Cristo e pedir a Jesus Cristo. É muito ruim quando nós chegamos a Jesus só pedindo a Ele. Nós devemos que reconhecê-lo, a sua soberania, a sua grandeza. Ele é o Deus soberano. Ele é poderoso para fazer sinais e maravilhas. Ele é poderoso para você estar aqui hoje. Ele é poderoso em nossas vidas. E aí, o que nós fazemos? O adoramos, assim como eles também adoraram, suplicando a Ele. Eles levam o seu amigo até Jesus, e sabendo que a solução só é Jesus, levar os que precisam a Jesus e nada mais. Esse é o papel da igreja, meus irmãos. A igreja, o que um pastor de igreja tem que fazer com os membros da igreja? Levar o corpo, os discípulos de Cristo até Cristo e deixá-los lá. Mas como assim você deixa eles lá assim? Porque quem é o bom pastor? Cristo. Ele é o bom pastor que zela por nossas almas. Então o papel da igreja, o papel da pregação é pegar na mão do discípulo, levá-lo até Jesus Cristo e deixá-lo lá. E quando se ele talvez tropeçar, talvez ele estiver um pouco longe, de novo pegar na mão desse discípulo e levar até Jesus. E se ele tropeçar e tiver alguma dificuldade novamente, pegar na mão dessa pessoa e levar até Jesus. O maior papel de nós é levarmos cada um de nós até Jesus, porque é Ele que molda, é Ele que muda, é Ele que transforma. Quem molda o seu casamento é Jesus, quem transforma a sua vida é Jesus, quem muda os seus filhos é Jesus, quem transforma as nossas vidas é Jesus, não tem outra pessoa. Então levar aos amigos ou à igreja até Jesus, esse é um princípio do Evangelho, da pregação do Evangelho. Jesus já tinha operado muitos milagres, ele estendia a mão, quando tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Para outra ele disse, pode voltar para sua casa que a menina já está curada. Então ele estendia a mão e curava, ele falava e curava. Só que dessa vez, Jesus teve um método diferente. Para você ter noção como esses jovens, como essas pessoas já sabiam que Jesus poderia curar, eles falam assim, Senhor, estenda a mão sobre ele, para que ele possa ser curado. Eles têm no coração deles, ou na notícia, na história deles, que quando o Senhor estendia a mão, Ele curava, mas o Senhor não estendeu a mão.
Ele não usou o método convencional. E isso é intrigante para nós. Jesus não fez o método convencional para tratar com essa pessoa. Assim, ele trabalha de formas diferentes, operando libertação e cura na vida do seu povo, com pessoas diferentes. O Senhor, ele trabalha de modos diferentes em pessoas diferentes. Ele fala de formas diferentes. Isso não é uma carta de liberdade para a gente crer, ou pensar, ou falar qualquer coisa, talvez virar heresia. Mas talvez Deus ele fala com você de maneiras diferentes que Ele pode falar comigo, em textos diferentes, mas tudo levando Ele para a glória dEle. Talvez é você indo para o trabalho, talvez é você perdendo um trabalho ou o outro ganhando um trabalho, talvez é você descansando, ou talvez é Deus no meio do seu estresse, no meio do calabouço da sua vida, que Deus ele fala com você que você precisa mais dele. Deus ele fala conosco de formas diferentes. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que nós precisamos do toque do Senhor sobre os nossos ouvidos, como Ele fez com esse homem, para que a gente possa escutá-lo, para que a gente possa discernir bem as coisas. No versículo 33, diz assim, acompanhem comigo aí em sua Bíblia. Jesus, primeiro, tirou-o da multidão, e pôs os dedos dos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Vou dar alguns detalhes desse milagre para vocês. Primeiro, Jesus ele se compadece dessas pessoas, desse menino, desse rapaz. Ele tira ele de campo. Jesus ele não gosta de holofote. Jesus não gosta de ser o bambambam. Jesus não é aquele que fala assim, se isso não acontecer na sua vida, eu rasgo a Bíblia. Já viu essa palavra? Se isso não acontecer na sua vida, eu não sou profeta. Essa semana me mandaram um vídeo que o rapaz falou assim, olha, se eu estiver errado, que caia um câncer sobre mim. Eu falo, meu Deus, que jactância, que orgulho. E o Senhor não é, Ele sabe o que Ele faz? Aquela pessoa que está surda e falava enroladamente, ele tira de canto, ele se compadece. A humanidade de Jesus, ele talvez vai para o canto, fala assim, eu vou fazer ele com você dessa maneira, dessa forma, de uma maneira diferente, com você. Não que ele seja especial, os filhos especiais de Deus, né? Tem também essa versão aí falando por aí. Não, então ele tira e ele particularmente trabalha de forma diferente com esse surdo que tinha a língua enrolada. E aí, primeiro ele se compadece, segundo, Jesus faz no particular e não diante dos holofotes, porque Jesus não precisa de holofote, assim nós também não precisamos. Terceiro, Jesus cria uma ponte sobre o surdo, colocando os dedos em seus ouvidos, porque aquele homem, ele não ouvia o que Jesus ia falar, mas ele cria uma conexão com ele, colocando as suas mãos, seus dedos sobre os ouvidos, como dizendo, eu estou intercedendo por você. É mais ou menos assim, o Senhor ele sabe tocar em nossa ferida, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe se hoje o que você precisa é se arrepender de um pecado que você não aguenta mais. Ele sabe disso, mas Ele mesmo assim nos ensina para que a gente confesse isso a Ele, para que a gente confesse isso, para que Ele nos perdoe, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor sabe qual é a nossa maior dificuldade, Ele sabe qual é o maior problema que você tem, Ele pode tocá-lo e curá-lo e transformá-lo pelo poder do Senhor. Quarto ponto, Jesus aplica a saliva sobre a língua dele, mais uma conexão sobre a comunicação. E aqui, meus irmãos, o texto não está falando que ele cuspiu na língua dele, né? Então nós podemos também entender que ele pode ter cuspido na sua mão e ter passado a mão na língua dele. É diferente isso para nós, né? É nojento isso para nós, né? Mas alguém que não está falando não gostaria de ser curado nem se fosse por isso, não é? Ou ele pode ter cuspido também no chão e assim pegado o cuspe do chão e ter passado a sua língua. É estranho isso para nós, não é? É muito nojento isso para nós. Mas é o que o texto fala. E nós devemos falar o que o texto fala. Foi isso que aconteceu. Foi algo estranho que aconteceu. Mas para aquela pessoa que foi curada, meu irmão, eu acho que alguns pastores, eu não sei se você já viu também, o pastor que ele engole um pouco de água e gosta na boca da outra pessoa, assim, para que a outra pessoa seja curada.
métodos que as pessoas veem nas Sagradas Escrituras e acham que se eu aplicar esse método, isso vai acontecer. Então, se eu cuspir no chão, na minha mão e passar na língua de alguém, a pessoa vai ser curada. Não, o Senhor tratou aqui de forma diferente a sua soberania, nós não sabemos o porquê e sabemos que a pessoa foi curada, e isso nós glorificamos a Deus. Não quer dizer que você e eu temos que sair cuspindo nos outros, que provavelmente isso é um problema para você. Então, algumas loucuras acontecem porque a interpretação do texto é errada. Mas uma coisa aconteceu: o rapaz foi curado. Agora você vai ver que quando ele tira as mãos e ele fala ele é totalmente curado e transformado. Quinto ponto sobre os detalhes desse milagre: olha para o céu e demonstra sua dependência de Deus. Nós vamos ver que Jesus ele olha para o céu e suspira. Esse olhar para o céu fala sobre a dependência do autor e consumador, daquele Criador. E o suspiro fala de uma questão da evidência de ele se compadecer com o sofrimento do outro. Os estudiosos falam que quando ele olha para o céu, ele depende do Senhor, e quando ele dá esse suspiro, ele estaria se compadecendo do sofrimento daquela pessoa. O Senhor é um Senhor de emoções, e ele também se compadece pelas nossas fraquezas e as nossas debilidades. E sétimo e último, ele dá uma ordem: Efata, que quer dizer abra-se. O homem não ouviu falar, mas a criação ouviu a ordem do Criador, e o homem foi curado. Aquele homem que era surdo, ele não ouviu Jesus falar Efata, mas a criação ouviu. Aquilo que é formado ouviu, e então esse homem foi curado pelo poder da palavra de Cristo. E então, quando eu estava preparando essa pregação, eu me lembrei de C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Não sei se você gosta de Crônicas de Nárnia. Se não gosta, por favor, aprenda a gostar, que é muito bom. E aí eu me lembrei do episódio onde a Lucy, ela está correndo num cavalo e procurando por Aslan, porque eles estavam numa guerra e precisavam da ajuda de Aslan. E aí tinha um cavaleiro atrás dela, e Aslan ataca ele e acaba salvando ela. E aí então ela pede ajuda de Aslan, e Aslan, como rei, o leão da tribo de Judá, ele ruge, e as árvores, a criação começa a ajudar agora ao povo de Aslan, ao povo ali da Lúcia, a vencer a batalha. E é interessante que eu lembrei disso, e o Senhor faz isso mesmo. Às vezes nós não escutamos o que Deus está fazendo, mas através do poder da palavra de Deus, a criação do Senhor escuta, e a criação do Senhor se submete ao governo de Deus. Você se lembra que há pouco tempo atrás os discípulos estavam no barco, e aí vinha aquele vento forte, a água estava forte, e aí Jesus está dormindo, e quando ele acorda, o que ele faz? Acalma-se, e tudo fica calmo, porque ele é poderoso sobre a criação. E aqui então acontece isso. Aquele surdo não ouviu, mas a criação ouviu. Ele foi extremamente curado pelo poder de Deus. Através do toque de Jesus, esse homem foi curado, assim como o cego de nascença, o leproso e tantos outros. O que curou as pessoas quando se encontraram com Jesus? O toque de Jesus, o querer de Jesus, o poder de Jesus. Vemos claramente que através do toque de Jesus, as pessoas são curadas. Jesus tem poder para fazer o cego enxergar, o mudo cantar, o coxo dançar e o coração transbordar. Falarei de novo. Jesus tem poder para fazer o cego enxergar, o mudo cantar, o surdo ouvir, o coxo dançar e o coração transbordar. Ele é poderoso para fazer todas essas coisas, meus irmãos. A palavra de Cristo, quando ele diz Efata, não tem nenhum poder mágico, ele apenas falou em aramaico. E aí quando você pega assim, nossa, Jesus falou Efata, então se eu falar Efata, a pessoa vai ser curada. Não, ele falou em outra língua apenas e disse abra-se. Assim como aquela menina que estava morta, e ele disse Talita Cumi, não quer dizer que o nome daquela menina se chamava Talita Cumi, nem quer dizer que se nós falarmos Talita Cumi, levante-se, isso é um poder mágico como abracadabra.
né? E existe muito isso no meio do cristianismo, né? Talvez se eu falasse palavras certas, o espírito mal vai embora. Talvez se eu falasse palavras certas, essa coisa ruim da minha vida vai embora. Não, nós dependemos de Cristo, da sua soberania, do seu governo, do seu poder. E quando ele disse assim, abra-se, abriu-se os olhos e desenrolou a língua daquele homem. Versículo 35, acompanha comigo. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. O homem está curado. Você acha que as pessoas ficavam com receio da forma, do método de Jesus, quando ele cuspiu, passou na língua daquele homem? Não! Agora a pessoa que estava surda, ela está escutando, e quem falava enrolado está falando perfeitamente. O milagre aconteceu pela intervenção divina de Cristo. Ele estava curado, agora ele escuta, agora ele fala sem dificuldades. E o texto não fala que esse homem tinha demônios, igual outros textos nós vamos ver que pessoas tinham demônios. Esse texto não fala que essa pessoa tinha demônios, de modo algum. Talvez obra da vida, obra do que aconteceu, do porquê aquele homem era surdo e tinha aquele problema na fala, mas não fala que ele tinha um demônio, mas fala que o Senhor Jesus o curou. Fala que o Senhor Jesus o transformou. Fala que o Senhor Jesus trouxe esperança, vida e alegria. E é o que o Senhor faz conosco, meus irmãos. Quando nós chegamos diante dele, Ele nos traz vida, Ele nos traz esperança, Ele nos traz alegria. Cristo o curou, e agora Cristo Ele pede para que não falasse. Acompanhe comigo nos últimos versículos, no versículo 36. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava isso, para que não falassem, tanto mais eles divulgavam. Aqui o texto não vai nos dizer, não vai orientar que eles estavam sendo desobedientes, que eles eram rebeldes, mas meu irmão, uma pessoa que não escutava, uma pessoa que falava enrolada, ou uma pessoa cega, uma pessoa muda, é curada, você acha que ela vai ficar quieta? Imagina só, Jesus, ele cura o mudo, e aí Jesus fala assim para ele, olha, fica quieto. Quem vai falar assim, brincadeira, né? Eu fiquei quieto a minha vida inteira, agora eu vou cantarolar, eu vou falar o resto da vida, não é? Então, talvez o Senhor está dizendo isso, lógico que nós sabemos que os outros pregações, é que Ele não queria que a divulgação de Jesus Cristo fosse propagada e viesse a crucificação antes, mas Ele falou assim, ó, calma, que não é hora de me manifestar ainda, mas o povo não tinha como, o povo falava. Pensa só aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos, ela doente. Você acha que ela não ia contar para todo mundo? Aquela mulher encurvada de 18 anos, ela entra no templo, só podia para homens, e ela dança, ela vai na frente, o Senhor cura ela. Não tem como, meus irmãos, quando nós somos curados, nós não conseguimos ficar parados, nós não conseguimos ficar com a boca fechada. Quando nós somos libertos, não tem como alguém ser liberto, ele voltar para o seu canto e ficar apenas sem falar nada. Alguém que é liberto é aquela pessoa que passa por um processo falando como eu amo Jesus, como Ele me transformou, eu tenho que contar isso para alguém, eu tenho que falar isso para alguém, eu tenho que anunciar isso para alguém. Porque ele não consegue ficar mudo, ele não consegue ficar surdo, ele não consegue parar de enxergar. Eles divulgam mais e mais e mais sobre o milagre que aconteceu sobre eles. Eles ficaram, no versículo 37, admirados, dizendo: tudo que ele tem feito é muito bem, faz até os surdos ouvirem, os mudos falarem. Eles ficam embasbacados, eles ficam perplexos, eles ficam abismados, boquiabertos, com o tamanho poder de Deus. Eles ficam enlouquecidos, ele faz o surdo ouvir. Quem é este que é poderoso para fazer essas coisas? E o milagre está acontecendo, e eu quero trazer as aplicações para nós. Primeira aplicação: Cristo é o Messias enviado para libertar os que estavam cativeiros. É Ele que liberta quem está no cativeiro. Não é o pastor que liberta quem está no cativeiro. Não é a oração forte que liberta quem está no cativeiro. Claro que devemos orar. Não é a placa da igreja. Você viu que tem uma placa da igreja agora? Agora você pode falar, vai lá, você vai encontrar a placa da nossa igreja da frente. Não é a placa de igreja que salva ou que liberta que estão nos cativeiros. É Cristo que salva. É Cristo que liberta. É Cristo que te libertou das suas cadeias. É Cristo que tirou você do pecado. É Cristo que te salvou. É Cristo que te transformou. É Cristo que te convenceu. Por isso que nós servimos não a
Cristo é toda a glória para Ele. É Ele que veio para nos libertar do cativeiro que nós tínhamos. Segundo, devemos reconhecer que somente Ele tem poder para curar as nossas vidas. Eu acredito em diversos métodos que podem curar a nossa alma: psicologia, terapia, remédios. Tudo isso eu acredito que sim, é dádiva de Deus. Tem alguns pastores que não acreditam, mas eu acredito sim que isso é um auxílio da sabedoria de Deus, da graça comum. Mas somente Cristo, meus irmãos, pode curar as nossas vidas. Somente o Senhor pode tirar as labutas mais profundas do coração mais sujo. Somente o Senhor pode transformar o seu coração, talvez na falta de perdão, que você tem dificuldade de perdoar alguém. Somente Cristo. 3. Devemos levar nossos amigos até Cristo. Não há outra coisa que devemos fazer. Qualquer outra situação, toda e qualquer situação, devemos levar as pessoas ao pé da cruz e ali deixar elas. Se você tem algum amigo que está com dificuldade na fé, leve ela até Jesus. Você tem algum amigo que está com uma dificuldade na vida financeira, leve ela até Jesus. Você tem algum amigo que está com um problema no casamento, leve até Jesus. Você tem dificuldade na sua casa, vá até Jesus. É Ele que pode mudar, é Ele que pode transformar. Você pode rodar de igreja em igreja, você pode estar aqui ou acolá, você pode estar em inúmeras igrejas, você pode ir em culto de segunda a segunda, ouvir pregação, ouvir louvor, pode fazer mandinga, pode bater estaca, você pode fazer o que for. O que você precisa, que eu precisamos, é de Jesus. É Ele que pode nos transformar, é o único que pode nos libertar, é o único que pode nos sarar. Quarta aplicação: Jesus opera em pessoas diferentes de formas diferentes. Não foi porque ele estendeu a mão para aquele homem que estava com uma mão ressecada, que ele tem que fazer isso com o outro. Ele trabalhou de forma diferente. Deixa eu falar algo para vocês. Se nós somos de Deus, Ele vai trabalhar com a gente. Se você é de Deus, saiba de uma coisa: Ele vai trabalhar com você, com amor, com graça, com prudência. Se tiver que levar para o deserto, Ele vai levar. Se tiver que dar graça, Ele vai dar. Se tiver que dar vitória, Ele vai dar. Porque o Senhor, se nós somos de Cristo, Ele trabalha com os seus. Ele não vai deixar ninguém se esvair, sair pela mão dEle. Ele vai trabalhar conosco. Então, Ele trabalha com pessoas de formas diferentes. O chamado de Pedro não foi igual ao chamado do apóstolo Paulo. A maneira que Cristo chamou foi maneiras diferentes, e que cura de formas diferentes também. Não é porque você foi transformado de uma forma que o outro tem que ser transformado igual, do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Não. O que nós devemos fazer? Levar nós e as pessoas até Cristo. Quinto, algumas pessoas precisam ser curadas em sua audição. Muitos são surdos espiritualmente. Parece que essa pessoa, quando é surda espiritualmente, quanto mais ela ouve, ou quanto mais é falado a ela, menos ela escuta. Acredito que muitos que são surdos espiritualmente, a base dessa surdez espiritual é o orgulho. É aquela pessoa que ela ouve a pregação, ou ela lê a própria palavra, só que ela é surda espiritualmente. Parece que não entra no ouvido e sai pelo outro. Parece que deixa a vida me levar, a vida leva eu. É culto após culto, pregação após pregação, exposição após exposição, louvor após louvor, mas ela não escuta o Senhor. Exemplo disso é alguém que quer buscar a Deus. Essa pessoa, ela quer buscar a Deus, ela disse que ela ama a Deus. E aí um dia ela está meio triste, ela está fraca espiritualmente. Eu preciso de um louvor, eu preciso de um cântico. E aí ela coloca o cântico, ela louva a Deus, ela agradece ao Senhor e tudo mais, e ela volta a fazer o que ela estava fazendo de errado. Porque parece que a palavra, o chamado de Deus que vem batendo, que vem chamando, ela não escuta. E às vezes é você que está aqui hoje sentado, que está surdo espiritualmente.
é culto após culto, e dentro de vocês fala, mas eu quero firmar com o Senhor, e não vai, porque você precisa de cura nos seus ouvidos, para que o Senhor possa abrir a sua mente, para que o Senhor possa abrir os seus ouvidos, que o Evangelho entre dentro de você, transforme a sua vida, e que você viva para a glória dele. Porque senão nós vamos ouvir, não vamos aplicar nada nas nossas vidas. Então, muitos daqueles que estão com surdez estão com seus corações orgulhosos. Sexto, muitos precisam também ser curados em sua língua ou em sua forma de falar. Lembra que o texto fala que ele falava de forma enrolada? Né? Não vou dizer que tem gente que fala de forma enrolada, mas tem gente que tem que ser curada a sua forma de falar. Primeiro ponto, eu quero dizer para vocês que transparência ou sinceridade não é sinônimo de falta de educação. E tem gente que confunde, né? Eu sou sincero. E é uma pessoa extremamente sem educação. Não, tem gente que precisa ser curado na sua fala, de como fala, de como age com o outro, de como se comunica com o outro. Tem casamentos que precisam de cura na fala, que é na comunicação. O marido fala uma coisa, fala A, a esposa entende B, e eles discutem sobre C. Quando eles estão discutindo, um não está entendendo o outro e não sabe o que está acontecendo. Aí fala, você não entende, aí o outro fala, você que não entende, aí fala, você é teimosa, aí a mulher fala, você sempre é assim. Aí vem sempre, vem nunca, e assim vai. Nós precisamos ser curados da forma de falar. Nós precisamos ser curados da forma que nós, meus irmãos, falamos com Deus. Para nós aqui, quem está mais tempo na igreja, é muito mais fácil a gente falar, para a gente chegar diante de Deus se humilhando, não mandando em Deus. Nós não mandamos no Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor. E meus irmãos, nós precisamos, homens, maridos, pedir para que o Senhor cure a nossa boca, a nossa língua, da maneira que nós tratamos a nossa esposa. Porque por muitas vezes somos grotescos em nossas palavras, somos machistas em nossas palavras. E aí a mulher pode estar por dentro olhando com um olhar doce e piedoso, e por dentro está falando, toma vagabundo. Mas talvez você, mulher, também você precisa ser curada na sua fala. Talvez você, mulher, precisa saber falar melhor, se comunicar melhor, ser uma mulher sábia e não manipuladora. Você acredita que existem mulheres que são como uma goteira? Você já dormiu perto de uma goteira? Do quarto, pingando no teto ou no chão? Tec, tec, tec. Eu não consigo dormir. Aí você vai colocar o balde, aí aumenta, mas você coloca o balde e uma toalha, né, para amortecer. Irmãos, nós precisamos melhorar a nossa fala. Nós precisamos melhorar a nossa fala como nós nos comunicamos uns com os outros. Porque senão nós vamos falar enrolado. Quando as coisas estão enroladas, não entende nada, só dá briga. São pessoas que precisam do toque do Senhor Jesus para mudar as suas palavras e falar perfeitamente. Precisam melhorar a sua comunicação com o próximo e também abrir a boca para propagar o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, chamar as pessoas para o Evangelho. Eis que o fim está próximo. Chamem os seus parentes, convidem os seus parentes, convidem os seus amigos. O mundo está indo de mal a pior. Abra a sua boca e fale sobre o Evangelho. Sétima e última aplicação. Fique maravilhado com tudo que o Senhor tem feito. Olhe para o que o Senhor tem feito e fique maravilhado. Olhe para a bondade do Senhor sobre a tua vida. Olhe para o que o Senhor tem feito por você. Olha para o que o Senhor tem feito na sua vida. Olha para o que o Senhor tem feito em nossa igreja, meus irmãos. A cada dia mais a nossa igreja está melhorando um pouquinho. Alguma parte da igreja vai melhorando. Então fiquem maravilhados com o que o Senhor tem feito. Mesmo no dia chuvoso, mesmo no dia mau, mesmo sem dinheiro, mesmo com as dificuldades. Fique maravilhado com o Senhor. Amém, meus irmãos? Queria chamar aqui o músico.
E vamos orar para que o Senhor nos dê a sua graça, para que nós possamos também receber o toque dele sobre os nossos ouvidos e também sobre a nossa boca. Fique de pé, vamos orar a Deus.